Oi, gente, boa noite a todas e todos. Bom início de semana para todo mundo. Aqui é a Gisele Federici, começando mais um Boa Noite 247. Ao meu lado aqui o Alex Sonic. Boa noite, Alex, tudo bem? Olá, tudo bem? E o Paulo Moreira Leite, na noite. véspera da entrevista com o Lula. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Grande... com o Lula será na quarta-feira. Na quarta-feira, na pré-véspera. Pré-véspera, antevéspera. Antevéspera, isso, exato. Bom, a gente colocou aí um título, né, que é uma ameaça ao país, uma ameaça à democracia. Todos nós sabemos que o Bolsonaro já ameaçou a democracia, ameaça no gerúndio, né, constantemente. Ele próprio é uma ameaça à democracia, mas a questão é que ele está interferindo de forma prática e escancarada, escandalosamente, nos órgãos de correção, nos órgãos de investigação, órgãos de controle. Ele está simplesmente trocando pessoas, colocando quem ele quer, os indicados dele, para proteger sua família, especialmente Flávio Bolsonaro, aí, que está super encrencado em investigações. Então, a gente tem o caso da PGR, que tem um nome agora que o Bolsonaro disse que ele é o favorito e ignora a lista tríplice, né? E que também seria uma indicação do Flávio Bolsonaro. E isso já está gerando uma confusão aí, já tem cúpula militar que não está querendo essa indicação, procuradores que estão se manifestando dizendo que isso é uma ingerência, né, uma intervenção muito grave na instituição. Tem o caso da Receita Federal, que hoje confirmou a ameaça que o Bolsonaro vinha fazendo. O Bolsonaro estava dizendo que queria trocar nomes na Receita Federal. Um deles era no comando do Rio de Janeiro, para que trocasse 2 postos bem específicos e de interesse do Bolsonaro. Um deles no Porto de Itaguaí. Porto de Itaguaí, que é muito visado ali pelas milícias do Rio de Janeiro. Chegada, entrada e saída de armas, drogas, enfim. Bom, e aí tem uma pessoa lá responsável pela alfândega. O Bolsonaro queria trocar essa pessoa e, para isso, trocaria o comando da Receita no Rio. Agora, o que aconteceu? Depois da pressão do Bolsonaro, o secretário da Receita, Franca, né? Não, aquele que já teve várias confusões de discursos trocados com o Bolsonaro, que defende o imposto único. Enfim, Marcos Sintra, isso, Sintra. Ele tomou a decisão de trocar o número 2 e a Receita Federal, na tarde de hoje, divulgou uma nota confirmando essa troca, essa substituição. Tem o caso da Polícia Federal também, Bolsonaro fazendo interferência direta, e a gente vai falar de tudo isso, além do caso da caixa preta do BNDES, que foi divulgado e está disparando contra o Dória. É a briga na direita. Então, vou mandando aí seus comentários. Já agradeço a audiência, que tem bastante gente aqui já. E suas perguntas, e eu vou lendo aqui ao longo do programa. Alex, como é que você vê essa troca, primeiramente, na Receita? Depois a gente fala especificamente da PGR, mas são todos assuntos interligados. Não, olha, nunca se viu um presidente da República intimidar, interferir, tentar controlar praticamente todos os órgãos de controle do governo. É um escândalo. Eu nunca vi. Eu acho que ninguém nunca viu um presidente explicitamente mandar trocar, interferir em órgãos que são autônomos, que são independentes, não são... Ele não é o chefe desses órgãos. E, no entanto, ele quer trocar as pessoas ali dentro porque... Uma mandou investigar o filho, a outra mandou os detalhes da sua movimentação bancária, ou seja, interferindo em investigações, ou seja, obstruindo a justiça. É um claríssimo caso de obstrução à justiça. Ele não está permitindo aos órgãos investigarem o filho dele, porque a investigação do filho dele, o Flávio, é uma investigação que por tabela, é uma investigação a respeito de Queiroz, é uma investigação que leva à conta bancária da primeira-dama, que pode levar às contas da campanha, que podem levar à sua cassação, e ele tenta parar essas investigações de qualquer maneira, controlando postos específicos, como, por exemplo, ele mandou trocar o chefe da Receita Federal no Porto de Itaguaí. Por que motivo? Não se sabe. Não houve nenhuma notícia de algo
de algum mal feito que ele tenha cometido, de alguma ilegalidade que ele tenha... Nada. Ele simplesmente é o responsável pela movimentação nesse porto de Itaguaí, que é um porto imenso, por onde passam 21 mil contêineres por mês, e que muitos deles embarcam drogas para a Europa e muitos deles voltam com armas da Ásia. Só se sabe até aí. E o presidente, por que o presidente da República manda trocar um chefe da Receita Federal no Porto de Itaguaí? Isso é uma questão local, municipal, mas o Bolsonaro interfere. Tem alguma coisa a ver com milícia. E ele é uma pessoa que está fadada a estar cercado de milicianos, de bandidos por todos os lados. Não é? Parece uma sina. Onde ele vai, tem milicianos, tem coisas desse tipo, tem bandidos no seu entorno. Essa troca, essa substituição do senhor José Alex Nóbrega, da Receita do Porto de Itaguaí, foi pedida pelo, abre aspas, entorno do Bolsonaro, ao entorno do Bolsonaro que sai por aí mandando tirar pessoas, como também está, um outro alvo uma funcionária da Receita Federal na Barra da Tijuca, porque ela, a pedido das investigações, forneceu as movimentações das contas do Flávio Bolsonaro. Então, ela também está sendo visada. A Polícia Federal do Rio de Janeiro, Bolsonaro tenta colocar um delegado amigo dele do Amazonas para substituir o outro, que já estava para ser substituído. Então, nunca se viu tamanha interferência, tamanha ingerência nos órgãos de controle, o que enfraquece todos esses órgãos de controle. Evidentemente, ainda que ele não consuma a ingerência dele, esses órgãos já estão sob suspeita. Como é que nós vamos saber se daqui para frente eles poderão atuar com independência, com autonomia? Será que vão? Não. Parece que não. Então, esses órgãos ficam enfraquecidos com essas investidas, e o pior é isso. O que está acontecendo? O presidente da República avança sobre os órgãos de controle e não há quem o impeça. Ele promove esse tipo de substituição, ele é criticado, há uma reação, na Polícia Federal houve reação, no Ministério Público há reação, os procuradores ameaçam com motim se for confirmada a nomeação desse PGR, que, aliás, tem encrencas, é acusado de falsificação de documento. Então, todo esse tipo de ingerência enfraquece as instituições do regime democrático, primeira coisa. Segunda coisa, o presidente está exorbitando, ele está abusando da sua autoridade e está obstruindo a justiça. E não há nada que o segure, ele vai em frente, ele é criticado, ele é aconselhado a não fazer, e ainda assim ele vai em frente e continua mantendo os seus ataques. Muito bem, Alex. Paulo. Olha, nós sabemos que o Jair Bolsonaro é um governo que tem um dos seus grandes assuntos favoritos, é criticar as nações indígenas, negar os direitos dos povos indígenas, tratá-los como povos atrasados, que só atrapalham o nosso desenvolvimento e tudo isso. Mas nós estamos vendo, nessas atitudes que ele tem tomado nos últimos dias, que ele pretende transformar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, numa sociedade tribal, numa sociedade familiar, onde as regras são informais, uma coisa que é adequada para as nações indígenas, é adequada, mas que não tem cabimento num país que é a 8ª economia do mundo, onde vivem 210 milhões de habitantes, que tem, assim, um potencial imenso, uma sociedade complexa e diferenciada, e que conseguiu, ao longo da sua história, uma história da qual ele não fez parte, da qual ele só atrapalhou, da qual ele ocupou papel marginal, conseguiu construir um Estado onde existem regras impessoais que devem ser obedecidas. E por todos, por quem é presidente da República, por quem não é presidente da República, por quem está na oposição, pelo cidadão comum, por todos. Isso que ele está fazendo hoje, com, assim,
os órgãos de controle, que é assim que se chama COAF, é assim que chama Polícia Federal, se chama Receita, se chama o Ministério Público, é o quê? Transformá-los, assim, em assunto de família. Não há o menor interesse público envolvido. O que ele quer saber é proteger o filho, proteger a família e proteger a si próprio. Isso nunca existiu, porque nunca houve um chefe de governo tão desmoralizado, tão desmascarado em suas ligações com irregularidades, com práticas condenáveis, com ameaças, com suspeitas de crime, ou então nunca houve alguém que se dedica a isso abertamente. O fato é que nunca se viu, eu nunca vi, olha, eu tenho 50 anos de jornalismo, Alex também, nós fazemos coberturas políticas há muito tempo, acompanhamos, nunca se viu alguém negociando uma nomeação assim. No caso do COAF, vamos pegar o COAF é aquele instrumento criado, que funcionava perfeitamente, nunca ninguém tinha ouvido falar muito do COAF até recentemente, e o COAF era aquele instrumento que fazia suas investigações discretamente, dava informações de total confiança, ninguém questionava, porque na verdade ele tinha acesso a conta, aos extratos bancários das pessoas, a partir de certas regras. Bem, o COAF, desde que o Bolsonaro virou presidente, ele primeiro saiu da Fazenda para a Justiça, depois ele foi da Justiça para a Economia, e depois da Economia agora foi o Banco Central. Tudo isso por quê? Porque o Bolsonaro está com medo de que o COAF chegue nas contas do filho dele, está com medo que vazem coisas, então ele mexe no COAF. A PGR, esse nome que apareceu hoje, eu não sei quantos outros nomes apareceram, e é tudo para achar alguém que seja o contrário, seja o oposto de um Procurador-Geral da República. Quem que é o Procurador-Geral da República? É uma coisa que o Brasil criou na Constituição de 1988. Já existia antes, mas nunca se criou uma personalidade com tamanho poder. É tanto poder que quando o Supremo Tribunal Federal se reúne, o Procurador-Geral senta-se no mesmo plano que o presidente do STF. Ou seja, é isso mesmo. Ele está no mesmo plano, ele não responde a ninguém. Ele tem autonomia. Então, é uma escolha desse tipo, é uma coisa assim... A Constituição diz que ele é um representante do povo, e que não é eleito, é uma coisa assim, completamente assim, algumas pessoas até acham que é meio uma anomalia, mas está lá, existe, assim que diz a Constituição, que ele responde pelos interesses do povo. Então você teria o Legislativo, que responde aos deputados, você teria o Judiciário, que responde às leis, você teria o Executivo, que responde aos eleitores, e o Ministério Público responde ao povo. Por isso ele pode abrir um processo contra o presidente da República, ele pode abrir um processo contra um senador, é esse poder que ele tem. E no plano estadual, no plano municipal, ele pode achar que tem um problema ecológico e entra, e pode tentar ali interditar, pode interditar uma escola, pode interditar uma prefeitura. Isso é o Ministério Público. Bem, Bolsonaro, a gente já perdeu a conta de quantas pessoas ele sondou. E agora o último nome que aparece, o nome é assim, que é tirado do bolso da cartola, ninguém sabe o que é, que vem com esses antecedentes assim complicados, e assim, é completamente apagado. É certamente um candidato a dizer amém. Aquele candidato assim que não vai fazer... E por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Porque a única preocupação dele nesse momento é salvar o filho. Salvar o filho é um amor de pai? Não. Salvar o filho é porque a gente sabe que junto com o filho, inevitavelmente vão vir aqueles problemas para o próprio presidente. Então nós estamos assim, em 7 meses, são 7 meses, né, que ele já está no 7 meses e um pouquinho. Não, quase 8. Vai acabar o oitavo mês. Agosto. Daqui a pouco é o 9º mês, gravidez e tal. Ele vai parir, né? Assim, é o governo mais escandaloso da nossa história, o governo que não consegue governar com o mínimo de respeito pelas instituições, não consegue fazer um debate, eu quero um PGR em nome de princípios X ou Y. Não, eu quero saber o que ele vai fazer, eu quero saber se ele não vai me prejudicar. É isso que nós estamos dizendo. É assim com o PGR, é assim com a Polícia Federal, é a mesma coisa, é assim com a Receita, é a mesma coisa, é assim para o COAF, ou seja, nós estamos assim num governo que tem uma única prioridade: salvar o filho e se salvar. É uma questão assim, que nunca se viu isso na história. Assim, ainda mais para um governo que ainda não chegou ao 9º mês. Sim, sabe assim, está acabando. E é um governo, e vamos dizer assim, é um governo que fez a campanha acusando os adversários de corruptos, de terem destruído o Brasil com a corrupção, dizendo que a corrupção criada pelos seus adversários tinha colocado o país na miséria, etc. A verdade é que não há nenhuma resposta para a miséria.
O ministro da Economia falou que é para esperar 1 ou 2 anos, quer dizer, quem sabe 3, né? Sabendo que palavra de ministro da Economia é sempre assim, né? Nunca se pode levar muito a sério, para o país crescer, para se criar empregos. Não há a menor perspectiva de uma recuperação, assim, do ânimo do empresariado, da volta dos investimentos, não há. Os estados e prefeituras estão quebrando. Hoje, assim, sem ter noção, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro soltou uma avaliação de que a maioria dos municípios já está quebrado, já está gastando, já está quebrando. Ou seja, o país está quebrando e não tem proposta para isso. Não tem nada, ele quer salvar o filho. É isso que ele está preocupado. Porque não existe. É um presidente assim que é um governo que acabou antes de começar. E o nome dele é Antônio Carlos Martins Soares. A Associação dos Procuradores já divulgou uma nota dizendo que o Bolsonaro não pode fazer isso, né? Indicar pessoas de acordo com o alinhamento ao seu governo. E, na verdade, o caso não é nem esse, né? A gente sabe que não é um alinhamento de ideias, um alinhamento de projetos. Está longe de ser isso, mas a nota está até generosa. Então, a Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou por meio de nota que o próximo procurador-geral não deverá ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro por critério de alinhamento a ideias defendidas por ocupantes de outros poderes ou por propósitos pessoais. Aí sim cabe mais essa definição, né? Propósitos pessoais, defender sua família, defender principalmente seu filho. E aí a nota diz: o PGR exerce, por óbvio, uma função de Estado e não de governo, não podendo ser indicado, por exemplo, em razão de alinhamento, como eu disse. Tampouco pode-se cogitar que a escolha possa servir a propósitos pessoais. Qualquer tentativa de interferência indevida tem impacto negativo no combate ao crime, à corrupção e na garantia dos direitos fundamentais. O Antônio Carlos Simões Martins Soares, além do que o Alex citou aqui dele, ele recebeu R$74 mil de licença-prêmio indevidamente e justificou, para recorrer, para que ficasse com esse dinheiro, ele justificou que ele tinha artrose e colocou também como motivo a idade, para ele ficar com esse dinheiro. Então, isso está no BuzzFeed, estou vendo aqui agora coisas que estão circulando sobre o nome do Antônio Carlos. Deixa eu agradecer. Se ele tem artrose, como é que vai ser PGR, né? Porque uma pessoa que tem artrose não tem condições de trabalhar, né? Mas ele deve ter tratado com a licença-prêmio que ele recebeu aqui, 74 mil. É que a artrose é crônica, né? Margarete Rodrigues se tornou membro aqui do canal. Bem-vinda, Margarete. Obrigada pelo apoio. A Silene diz: o povo tem que acordar. Construir um país demora, mas destruir é rápido. Cláudio Alves mandou um superchat, diz: nada que o Bolsonaro faça é um escândalo. Escândalo é 57 milhões de pessoas votarem nessa peça. O erro não está no Bozo, sim no eleitor. Mas a gente tem que olhar também de uma forma mais macro, né? Se a gente não olhar de uma forma... fazendo uma análise sobre tudo que aconteceu, né? Lembrando que a disputa não teve o Lula, lembrando que a disputa disparou uma série de mentiras sobre os candidatos, né? Para favorecer um, para desfavorecer outro, a gente não entende o cenário. E se a gente só ficar colocando culpa, né? A culpa é do eleitor, a culpa. Ione Tiengo, não é possível, tem que haver alguma forma de barrar tanta arbitrariedade. E ela também lembra que uma notícia importante: hoje no Rio de Janeiro o pessoal do Cefet colocou para correr o interventor do governo, porque o que aconteceu? O Cefet elegeu seu diretor e aí o Ministério da Educação na semana passada mandou uma pessoa para assumir no lugar desse diretor, simplesmente interferiu numa decisão democrática da instituição, né, da instituição de educação lá do Rio de Janeiro, que é vinculada ao Ministério da Educação. Então, isso nunca tinha acontecido. Os servidores vão lá, elegem um diretor que tinha diálogo com o Grêmio, com os alunos, enfim, e aí simplesmente não aceitaram, porque teve criou-se um cenário lá de crítica a essa pessoa, e aí os funcionários, inclusive, teve uma entrevista com a Elika Takimoto sobre isso no último sábado, o Conde que fez. Eles acreditam que essa animosidade foi criada propositalmente contra esse diretor, e aí o MEC foi lá e mandou o que eles estão chamando agora de interventor, né? Porque é um cara que é assessor do Weintraub. É possível uma coisa dessa, né? É como o Paulo disse, nunca foi tão escancarado. Aí o Ministério da Educação vai lá e manda o assessor do ministro.
para ser diretor. A Vera Marisa pergunta, boa noite, o Bozo não deveria seguir a lista tríplice para a PGR? Ele não é obrigado, né? Ele pode seguir, mas é uma tradição, desde que o Lula criou a lista, né? Mas... O fato dele não conseguir fazer acordo com nenhum integrante da lista tríplice mostra claramente como ele está longe desses parâmetros do Ministério Público. Porque, vamos dizer assim, ele não só não fez, não apoiou nenhum nome na lista tríplice, nem apareceu com um nome que fora da lista tríplice fosse um nome respeitado, que as pessoas dissessem, olha, esse fulano é muito bom. Não conseguiu recrutar ninguém. Ou seja, o que ele está pedindo, o acordo que ele quer fazer, é muito cabeludo e ninguém está topando. Ninguém quer assinar embaixo, ninguém quer se comprometer. E esse é o problema. Agora, eu acho que o que tem que se debater também é o seguinte, se a PGR é autônoma, não pode ser o presidente que escolhe, tem que haver alguma outra forma de escolher. Não é possível, quer dizer, o que diz ali, a PGR tem que ser independente, tudo bem, quem escolhe? O presidente da República. Então, há uma contradição aí, não pode ser isso. Nós lembramos no tempo de Fernando Henrique Cardoso, o procurador era chamado de engavetador da República, Geraldo Brindeiro. Por quê? Porque foi escolhido pelo presidente. Ora, escolhido presidente, ele não vai ser autônomo, independente, tem que mudar a forma de escolher do PGR. Não. É um debate. Teve alguns procuradores escolhidos no governo Lula que foram autônomos, eu diria, até adversários do governo, que fizeram investigações assim de uma maneira que, casos assim que nem eram muito claros, ficaram procurando porque eles estavam alinhados com outro projeto. Isso existia. Agora, do ponto de vista assim, da democracia, você não pode ter um poder que seja autonomeado. O poder sempre tem que ser nomeado por alguém. O presidente da República é nomeado pelo povo. Não estou falando que tem que ser autonomeado. Estou falando que tem que haver alguma outra forma de escolha. Porque quando o presidente escolhe, quando o presidente escolhe, já há uma suposição de que ele vai escolher alguém que o agrade. Só isso. Eu acho que tem que ser uma outra forma, não autoescolha. Não, porque se não é, porque vamos dizer assim, se não é o presidente, é o Congresso. Ele não pode dizer que o presidente do Congresso está escolhendo alguém que seja do seu agrado. Se não é o Congresso, ou seja, o Congresso seria mais democrático. Não o presidente do Congresso, mas o plenário do Congresso. Que seja. Eles vão escolher aquilo que a gente acha que são os que os políticos pensam. Você sempre vai ter um poder... Mas são 500 deputados e não uma pessoa só, né? Tá bom. Você sempre vai ter um poder escolhendo o outro. Você sempre vai ter um poder que vai legitimar outro. Nos Estados Unidos, os procuradores são eleitos. Não, mas não assumem porque são eleitos. Juízes são eleitos. O Procurador-Geral da República... Os procuradores não são eleitos? Os procuradores são eleitos pelos estados ali. Não sei como é. Se alguém souber claramente. Porque, vamos dizer assim, é uma questão assim, um poder. Você assim, sempre que você tem um poder, sabe, o poder ele não pode ser autonomeado, tem que ter alguém que referende essa escolha. Essa é a chave da questão. Maria Angélica Cunha. O governo tem nomeado muitos reitores que não compõem as listas tríplices e também tem nomeado interventores. Há vários casos, em Uberaba foi assim. E havia sido mudada essa legislação, né, para que o governo pudesse, havia sido mudada nesse governo, eu digo nesse ano, para que pudesse haver essa abertura de interferência, para que eles pudessem mudar os reitores, coisa que nunca tinha acontecido antes também. Essa interferência tão radical, tão clara. A Maria Ercília está perguntando aqui, boa noite, gente. Eu tenho artrose na lombar. O que será que eu posso reivindicar? Me deem uma luz, por favor. Eu acho que você tem direito a 74 mil de licença-prêmio por conta da sua artrose também. A Mariames Negreiros... Artrose é motivo de aposentadoria. Isso dá muito em dançarinas. Artrose é crônica e é um motivo de aposentadoria. Por isso que eu estou estranhando esse candidato à PGR, ter tido artrose, ter recebido um dinheiro e continuar trabalhando. Você conseguir assinar uma petição, porque vai ter que, né? Que haja fisioterapia, né? Mariames Negreiros diz, engraçado, não aparece que sou membro, símbolo vermelho? Aparece sim, tem um loginho aí ao lado do seu nome, tá aparecendo que você é membro assim. Ela controla, tá vendo? Tá vendo? Aqui é fiscalização. Deixa eu trazer uma notícia aqui que o Atucho me passou e que é algo que dava para se prever, né, gente? Que é a APF tentando melar a entrevista do 247 com o Lula. Disse que não dá para fazer nessa data porque não tem
equipe lá na Polícia Federal. Vou ler a decisão para vocês. De acordo com a decisão exarada no despacho XYZ, uma vez que não há possibilidade de ser realizada a entrevista na data solicitada, por absoluta falta de efetivo policial disponível, ciência ao requerente, ao número, etc., para que seja verificada nova data, caso seja do interesse do preso a ser entrevistado. A entrevista está marcada para quarta-feira e a PF agora está assinando esse despacho aqui, é o Luciano Flores, delegado da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal no Paraná. A gente não vai desistir de jeito nenhum, a gente vai entrar com recurso, vai aguardar o que for preciso, vamos ver o que acontece amanhã. Se for preciso ir no Supremo, a gente vai. E é isso, não dava para duvidar que algo assim pudesse acontecer, né? Vamos ver. O Pepe Escobar veio da Tailândia para entrevistar o Lula. Não vai embora sem entrevistar o Lula, não. Vamos aguardar, vamos entrar com recurso e é isso. A princípio está ainda marcada para quarta, porque a gente vai entrar com recurso, vamos tentar manter essa data. Mas essa, por enquanto, é a decisão da PF. Deixa eu falar aqui também sobre a gente está falou da PGR bastante, falou da Receita Federal. Agora, a PF também é um caso que pode gerar grande confusão aí, né? No fim de semana teve bastante repercussão. O Bolsonaro já disse que quer trocar o comando no Rio de Janeiro e também pode haver demissão coletiva. Agora, o que vocês acham que esses órgãos podem fazer para reagir? Porque a Receita é a que mais está falando sobre demissão coletiva. A PF também falou, mas tem um presidente do sindicato de procuradores que está falando muito sobre isso, tem muitos procuradores que vão, muitos auditores, que vão apresentar o seu cargo à disposição, etc. A cúpula, né, faria isso. Paulo, o que você acha que pode acontecer e o que você acha que deveria acontecer para a reação desses servidores, para que não haja essa interferência, para que eles protestem de forma efetiva? Olha, o que está claro é que se havia um espírito de cooperação, né, e de apoio ao governo Bolsonaro, ele está acabando nesses episódios. Quer dizer, as pessoas estão se sentindo humilhadas, destratadas. E os funcionários públicos são funcionários qualificados, que têm orgulho do seu trabalho, que têm um autorrespeito muito grande, são bem remunerados, como nós sabemos, né? E eles têm ali um padrão de comportamento, né? Existem regras, o Serviço Federal funciona na medida que essas regras são obedecidas, portanto, ele especialmente nessa alta burocracia, tem que ser uma coisa impessoal, não pode ser de panelinhas, não pode ser de proteção de amiguinhos, etc. Ao mexer com isso, ao mexer com isso de uma maneira como ele está fazendo, que ele fica manipulando, eu vou escolher eu escolho outro, pode ser um, pode não ser outro, claramente ele está se enfraquecendo, ele cria uma relação muito fragilizada, né? E certamente a autoridade dele vai se corroendo dia após dia. Cada vez que ele der uma ordem, vai ser fácil aparecer alguém que não queira cumprir, vai ser fácil alguém que não queira, que não mostra aquela disciplina, que você tem uma disciplina que é garantida pelo regimento, né? E você tem uma disciplina que é garantida pela confiança, pelo respeito. Perdendo o respeito, essa disciplina pode ser uma formalidade e o Estado brasileiro está cansado de conhecer momentos em que as repartições funcionam, mas na verdade é só para bater ponto. O que você acha, Alex? Esses órgãos servem ao Estado, não servem ao governo. E eles estão resistindo. A Receita, o Marco Sintra já entregou os pontos, já trocou o número 2, porque ele sabia que se não fizesse isso, ele que seria exonerado. Essa é a ameaça que paira sobre todos eles, de serem demitidos sumariamente, sem nenhuma justificativa. Agora, a Polícia Federal do Rio de Janeiro está resistindo à nomeação. O Ministério Público do Rio de Janeiro também está resistindo, e eles têm que resistir mesmo, porque se eles, pelo menos, não demonstrarem uma contrariedade, serão punidos gravemente pela opinião pública. Já estão sob suspeita.
né? A hora que a opinião pública sabe que a possibilidade de interferência, que a possibilidade de transformar esses órgãos que são de controle do executivo em prolongamentos, em puxadinhos do Planalto, eles já se fragilizam. E são pessoas de carreira, são pessoas que servem ao Estado, não servem a nenhum governo, tem nome a zelar, tem associações, tem princípios, tem valores que eles defendem. Então, evidentemente que eles vão resistir até o fim, porque isso representa não só a sobrevivência dos órgãos de controle do Estado Democrático, mas sim também a honra e a sobrevivência dessas autoridades. Agora, o que tem acontecido por experiência é que quem resiste, ele demite sumariamente. Bem, isso ele pode fazer, mas fica cada vez mais evidente a sua truculência. Fica mais evidente que ele extrapola, fica mais evidente que ele não é um presidente, mas um tirano. Isso é muito ruim para ele, porque quanto mais desafetos ele ganha, o seu poder também enfraquece. E depois dessa troca que o Sintra aceitou fazer, né? Vamos ver se vão ser trocados também os 2 postos-chave que o Bolsonaro, aparentemente, né? Essas eram as notícias que ele queria. Um deles na alfândega do Porto de Itaguaí. Se isso for trocado, aí fica só se confirmando essa intervenção escancarada. Ricardo Sturmer está dizendo aqui, nos Estados Unidos o procurador federal é escolhido pelo presidente e os estaduais são eleitos. Então é isso. Esclarecido. A Thaís Neves mandou um superchat aqui, indignada, perguntando por que esse cara não é empichado, não me conformo. A Tereza Cristina diz, a TV 247 está muito grande, eles estão se sentindo ameaçados. Pois é. Vanessa Guazelli Paim, superchat, é boicote ainda mais por ter o Pepe. 247 Pepe, o Império não gosta. E é isso, é a outra dos reitores que eu já tinha lido. Queria que vocês comentassem aqui essa divulgação da caixa preta do BNDES, né? Que tanto se fala nessa caixa preta, tem um episódio que a gente sempre lembra, que era o presidente do BNDES do governo Temer, né? Que tinha dado uma entrevista emblemática dizendo não existe caixa preta, o que o BNDES fez foi tudo correto. Tem muitos servidores lá para avalizarem um financiamento, um empréstimo, né? Para uma construção, enfim, para uma empresa. Não é algo assim que uma pessoa toma decisão. É um órgão de muito respeito, é um banco muito respeitado no mundo. E aí, agora o Bolsonaro continua com essa história de caixa preta e tal. A questão é que foram divulgados aí os principais negócios do BNDES, tem as vendas de jatinhos, e o Dória está nessa lista de um dos maiores beneficiados. O que você acha, Paulo, que foi uma disparada certeira, assim, para uma briga da direita, falar meu futuro adversário na disputa à presidência da República? Eu vou falar o seguinte, pode ser que apareça alguma coisa relevante na caixa preta do BNDES. Pode ser que apareça. Se você fizer uma auditoria em grandes bancos privados do mundo, do Brasil, pode aparecer. Alguma coisa pode aparecer, pode ter um empréstimo mal explicado, pode uma coisa assim. Mas está na cara que está difícil. Estão procurando agulha no palheiro, né? Assim, aquele presidente que você mencionou do governo Temer era o Paulo Rabelo de Castro, um quadro do conservadorismo mais puro e duro, que saiu do BNDES defendendo o BNDES, não tem caixa preta, escreveu um livro. Todos os jornalistas que falavam em caixa preta saíram miudinho, nenhum deles, se deu nem o trabalho de que não há caixa preta. Bem, o Levi, Joaquim Levi, ficou ali no BNDES e foi embora, porque não achou caixa preta. E vou dizer assim, veja uma coisa, nenhuma dessas pessoas, se tivesse achado uma caixa preta, achado uma irregularidade, eu duvido que tivesse algum problema para denunciar, eu duvido, não são pessoas assim que estão envolvidas, não acharam. Então agora, esse novo presidente que está prometendo, inclusive, ele prometeu, ele entregou agora um jatinho do Dória. Outro boato tem que ter um jatinho também do Hulk. Eu não sei nem se é verdade, porque tá bom. Não vamos... Do Hulk tá entre os 10 lá também. Tá ali. Bem, agora é o seguinte, tem que ver, porque às vezes, para um banco desses, por algum negócio, isso aí pode ter sido compensador.
Pode não ter sido uma coisa corrupta, porque Caixa Preta ele está falando de negócios corruptos. Será que esse negócio assim, até agora não apareceu, gente. Até agora não apareceu. E vou dizer assim, pode aparecer, é inerente ao regime capitalista, é inerente aos estados nacionais, que você tem algum nível, ocorra o caso de corrupção, é inerente. Isso pode, empresa que eu trabalhei, privadas, fazer campanhas de moralidade, dentro delas já tinha esquemas de corrupção. Acontece. Então, agora, aquilo que se fala caixa preta, pelo visto não vai ter. Que é uma tentativa de criminalizar um banco de desenvolvimento que sustentou o nosso crescimento, garantiu juros baixos durante décadas, que era invejado no mundo inteiro, inclusive pelo Barack Obama, insuspeito, e que foi criado pelo ninguém menos que o Roberto Campos, outro insuspeito, quando ele disse apenas o nome Banco de Desenvolvimento Econômico, não tinha o social, porque essas pessoas conservadoras não gostam da palavra social, tem horror à palavra social, mas era o BNDE, né? Foi criado ali e sempre foi um banco que, assim, se você olhar as obras públicas e obras privadas que ele financiou, são essenciais, porque ele conseguia, no país onde o banco privado é um cassino, no qual você cobra os juros mais altos do mundo, se você não tem um banco público, para cobrar juros baratos, não existe economia, não existe investimento produtivo. Então, esse era o banco que fez isso ao longo da história. E, assim, em muitos casos, não vou ficar aqui falando disso, mas, então é muito difícil agora você dizer que vai achar isso. Mesmo que isso apareça, é uma coisa que será pequena, diante da grandeza do banco. O BNDES já está cooptado pelo governo, né? O BNDES foi nomeado, o presidente Pereira foi nomeado pelo Eduardo Bolsonaro. É um colega de farra do Eduardo Bolsonaro, aquele que invadiu o condomínio para fazer uma festa e tal. Essas revelações do helicóptero do João Dória, é claro que o nome do BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não tem que financiar helicóptero, né? Tem que financiar a indústria. Então, financiar um helicóptero para o João Dória não faz parte das tarefas do BNDES. E é claro que a eleição de 2022 já começou, o Dória é candidato, o Bolsonaro está em campanha de reeleição, ele faz comício todo dia, já se sabe que o João Dória é o candidato da direita, o Bolsonaro é da extrema-direita, então eu vejo essa movimentação, esse tipo de atitude do presidente do BNDES, uma atitude para desmoralizar o João Dória, mostrar que o João Dória não é o João trabalhador, é um João que compra helicóptero financiado pelo BNDES. A função do BNDES não é financiar helicópteros para ninguém. Embora a Caixa Preta se destine a pegar o PT. Vamos falar a verdade. É isso que, quando se fala em Caixa Preta, é isso que eles querem. O João Dória ali hoje em dia é uma cereja no bolo. Vou apanhar o João Dória, olha lá, hein? Para de falar, hein? Assim como o Hulk também, que já fez um fim de semana, andou falando de outras coisas. Agora o negócio seria pegar o PT. São 12 anos de governo do PT que eles querem pegar, eles acham que... E até agora, gente? Pois é. Deixa eu ver aqui se chegou um comentário aqui, um superchat do... o Marcelo Calazans tinha escrito aqui. O problema do Dória é que ele criou uma empresa fantasma para comprar o seu jatinho. Ou seja, só piora a situação. Solói Braga de Almeida. Essa é boa. Não só o Dória, também apareceu o nome dos donos das lojas Riachuelo, que foram apoiador dele no segundo turno. Ou seja, daqui a pouco o Luciano Hang também aparece no BNDES, né? O dono da Havan. O Lair Severo de Oliveira. A alegada falta de efetivos para a entrevista não convence nem quem escreveu a desculpa esfarrapada. Os fascistas não sentem vergonha quando mentem e odeiam 247 por publicar a verdade. Valeu pela solidariedade de todo mundo, mas, como eu disse, a gente vai recorrer, vamos conseguir. Se não for quarta-feira, vai ser outro dia, mas a gente vai pacientemente vai aguardar essa nova data, se não for realmente possível na quarta-feira. Cideli Ferreira mandou outro superchat aqui. BNDES foi criado pelo Getúlio Vargas, não pelo Bob Fields. Mas foi durante o governo Getúlio Vargas, e um dos idealizadores do BNDES foi o Bob Fields. Não é uma... Naquele momento da história, mesmo essas pessoas que eram alinhadas
com o que já se chamava de imperialismo, elas tinham uma visão de desenvolvimentista que elas foram abandonando. Tipo os militares, né? Abandonando sua visão Não, de por defesa exemplo, da a soberania. Petrobras, a UDN acabou votando na fundação da Petrobras. Sabe, vamos dizer assim, isso é que acontece. O Bob Fields, ele copiou muita coisa de países capitalistas que eram mais desenvolvimentistas, muita coisa de Singapura, muita coisa da Coreia do Sul, e trouxe essa ideia dos bancos de desenvolvimento. Uhum. Boa. Queria que vocês comentassem essa postagem do Bolsonaro sobre a Noruega, que trouxe mais um golden shower, né? Ele traz lá uma história que ele viu na internet, aí ele posta um vídeo qualquer, e sim, era um vídeo de caça-baleias com sangue na água e tudo mais, inclusive um vídeo feito por uma entidade que defende os animais, os direitos dos animais, o meio ambiente, só que não era contra a Noruega. E aí a imprensa na Noruega, a imprensa alemã começou a falar: o Bolsonaro está viajando nessa postagem aqui, ele está acusando a Noruega de uma cena especificamente que não foi filmada na Noruega, e sim na Dinamarca. Mais uma vez, Bolsonaro é comentário internacional, na imprensa internacional, vira piada, etc., porque não tem o menor compromisso, né, em fazer sua crítica. Ele trata essa crítica como piada, como um fanfarrão, digamos assim, né? Alex, o que você achou desse episódio aí? Não, primeiro é enganação, né? Não é Noruega, é a Dinamarca. Agora, esse tipo de comparação que o Bolsonaro faz é assim, olha, João matou José, mas o Mário também matou, então são duas mortes. Uma coisa não justifica a outra. O ataque, a licença que ele deu para desmatar, porque ele já deu licença para matar e agora licença para desmatar. A licença para desmatar na Amazônia, uma das consequências nós vimos hoje em São Paulo. São Paulo escureceu às 3h, de repente. Mas por que São Paulo ficou escuro? Ficou escuro e os meteorologistas explicaram. Por causa de uma fogueira que tem em Rondônia. Rondônia é a Amazônia. O que acontece na Amazônia tem repercussão não só em São Paulo, mas no mundo. Tem repercussão no clima do mundo. Por isso que o mundo está preocupado com o que acontece na Amazônia. A Amazônia é imensa, nós não temos noção. A Amazônia inteira é do tamanho do Brasil. São 7 milhões de quilômetros quadrados. É imenso. Isso contando toda a Amazônia, com os outros países. Só a parte brasileira da Amazônia são 5 milhões de quilômetros quadrados. Mais da metade do Brasil. E os governos, a partir da ditadura militar, só usaram, entenderam a Amazônia não como lugar de preservação, não como lugar de exploração racional, mas sim tentaram colonizar a Amazônia, abriram estradas. Ali a bacia amazônica é servida por milhares de rios. Pelos rios dá para chegar onde quiser na Amazônia, mas a ditadura militar abriu a Transamazônica e aí acelerou a destruição da floresta. A floresta hoje já perdeu 20% da mata. Dos 7 milhões de quilômetros quadrados, já foram perdidos quase 2 milhões de quilômetros quadrados. E essa destruição está avançando. Então, o governo Bolsonaro não tem que mostrar exemplo do que os outros fazem de ruim também. Na Dinamarca eles matam baleia, quer dizer que aqui nós podemos matar as florestas, porque se mata a baleia, né? Para começar, a repercussão da destruição da floresta é incalculável, não só do ponto de vista climático, como do ponto de vista de produção agrícola, inclusive. O desmatamento, os incêndios da Amazônia interferem no regime de chuvas. As chuvas são necessárias para a agricultura. Então, a mesma agricultura que desmata na Amazônia é prejudicada por esse desmatamento. Então, o que precisa haver, de uma vez por todas, é uma legislação para a Amazônia brasileira, para a Amazônia como um todo. A Amazônia é um país imenso, e esse país imenso, a parte brasileira, está sendo destruída por Bolsonaro, não só por ele, mas por todas as suas mensagens. Como as suas mensagens são todas contra a preservação do meio ambiente, há esses incêndios, como agora estão ocorrendo em Rondônia, por exemplo.
Exatamente, ele é o comandante-chefe da destruição, né? Ele orienta, legitima, os ruralistas vão lá, fazem dia do fogo, fazem incêndio, dizendo que precisam disso para fazer o trabalho deles. Então, o Bolsonaro está ali legitimando todos esses atos criminosos contra indígenas e contra a devastação do meio ambiente. Paulo. O mais lamentável do episódio das baleias, das falsas baleias, né? Das falsas baleias. A matança das baleias era verdadeira. O lugar que estava errado. As baleias são da Dinamarca, então agora quer dizer o quê? Que elas são menos baleias, que elas valem menos. O que é isso? Né? É que, na verdade, o Bolsonaro ele não tem possibilidade de falar se existe algum problema que ele deveria apontar na Noruega, que ele deveria apontar como se ele fosse um presidente responsável, preocupado com o país. É que é o seguinte: a Noruega dá esses fundos para a preservação da floresta, esses fundos são muito bons. O que ela faz e que não é muito bom é que ela se associou a outras empresas, grandes multinacionais do petróleo, para explorar o nosso pré-sal. A Statoil, que é uma estatal norueguesa, que distribui a riqueza para os noruegueses, uma empresa avançadíssima, cujo projeto de exploração do petróleo na região da Noruega mudou a sociedade norueguesa, é responsável pela criação do Estado de Bem-Estar Social na Noruega. É isso que a Noruega foi modernizada, foi assim, criou um regime de distribuição de renda, um dos mais avançados do mundo, etc, etc. Por causa disso. Agora, aqui ela se associou a Shell, a Total, a Exxon e outras empresas para explorar o pré-sal brasileiro. Ou seja, ela foi sócia do Michel Temer, ela foi sócia das pessoas que hoje estão aí juntos com o Bolsonaro, que permitiram o Bolsonaro e que fizeram criar todo esse ambiente contra a soberania do Brasil, contra a nossa independência, no fundo, a favor da nossa miséria, a favor do empobrecimento do Brasil. Então, se fosse para criticar a Statoil, tinha que criticar isso. Só que isso ele não vai fazer, porque quando ele está de acordo, ele quer criticar as baleias, ele quer falar de baleia, ele quer falar disso, porque isso, ele quer falar de porque floresta. Tem apelo, né? Tem apelo popular. Apelo popular. Ele quer fingir que ele tem alguma preocupação com a soberania, ele não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma, porque a preocupação com a soberania é preocupar-se como estão as nossas riquezas, que ele não protege. Então ele vai falar de baleias que são norueguesas, elas são dinamarquesas. Isso só mostra o seguinte, né? A máquina de propaganda do governo está ruim, ele faz propaganda sem sequer conferir os dados, né? Isso é uma piada, né? Agora, é o seguinte, não tem nada a ver ele ficar falando da Noruega, dizendo, eu vim aqui, não. Quer cobrar coerência da Noruega? Cobra coerência, não vem explorar aqui, não vem explorar o pré-sal, respeite os direitos do povo brasileiro em ter o pré-sal. Como a Noruega protege o seu petróleo, né? Isso aí, vou colocar um último tema aqui para a gente fechar. Tem entrevista do De Luca hoje aqui no estúdio com o economista Ladislau Dalbor. Vamos falar de previdência, de dívida pública, de outras questões econômicas aí desse governo. Mas queria trazer a Vaza Jato de ontem, que foi muito importante, né, do Intercept com a Folha, que mostrou que os procuradores da Lava Jato, comandados pelo Deltan Dallagnol, obtinham dados sigilosos de suspeitos, investigados ou até não investigados, pelo Telegram, dados que não tinham autorização judicial para serem repassados para a Força Tarefa. Paulo, o que você achou disso? Olha, realmente, assim, a gente pensa que já viu tudo e já leu tudo, né? Mas aquele dado veio assim, é muito importante, porque mostra, assim, a promiscuidade entre a Força Tarefa e o COAF, né? Chegando ao ponto de falar assim, vamos pedir para ele, vamos ver se tem esse dado, vamos ver se ele consegue, informalmente. Ou seja, em vez de você fazer em vez das pessoas serem investigadas dentro da lei, em conformidade, quando há indícios concretos, quando você tem uma coisa consistente a respeito de uma pessoa, e que, portanto, não, é assim, liga lá. E aí, por que isso é importante? Porque muito provavelmente, em muitos desses casos, se você tem um amigo jornalista, que quando for fazer a matéria, ele já insere umas coisas que a Receita passou, portanto, vai ter algum fundo, e você vai criando aquele clima de criminalização. Você vai minando a capacidade de resistência
dos acusados, que é o que aconteceu na Lava Jato. As pessoas entram lá e ficam assim, e logo correm para fazer uma delação premiada, porque elas estão desmontadas. E muitas vezes estão desmontadas não só porque aquilo não é verdade, mas porque elas foram atingidas, foram investigadas de uma forma desleal e à margem da lei. Porque aí depois que divulga, né, as instituições ficam assim, não, agora tem que investigar. O que o juiz vai fazer depois que divulgar? Não, aí está na mão da opinião pública. Porque também vai ficar aqui, se o juiz não condenar, é porque ele está pactuando. Isso. Alex. Não, são cada vez mais novos detalhes da clandestinidade em que estava ocorrendo a Operação Lava Jato. Operação clandestina, operação abusiva, e por aí se justifica a lei que pune o abuso das autoridades, que acaba de ser aprovada pela Câmara dos Deputados. É para punir esses abusos, para punir essa clandestinidade, para punir essa tentativa de burlar. Tentativa não, eles burlaram mesmo, burlaram a lei, passaram por cima, até caseiro, né? Caseiro do sítio do Lula. Vamos investigar como é que ele chama? Maradona. Vamos investigar o Maradona. Quer dizer, tudo à margem da lei, tudo clandestino. Isso é coisa de miliciano, Estado policial, República de Curitiba. Tudo que nós desconfiávamos, e mais além do que nós desconfiávamos, está aparecendo todos os dias na Vaza Jato. Bom, vou fechar com um comentário muito bom aqui do Douglas Iqueda. Peraí, antes só ler aqui um da Janaína Freire Rocha. Um absurdo, a floresta brasileira não aguentará esse governo insano por 4 anos. E a Tereza Cristina diz, ele fabrica fake news, ele é um criminoso. Tá falando ainda da questão da Noruega. O Douglas Iqueda mandou um superchat e diz, Bolsonaro foi pego pescando em área de proteção e agora virou defensor das baleias. Muito bem lembrado, Douglas. As baleias dinamarquesas, hein? Só as dinamarquesas, porque as de outras nacionalidades, se for norueguesas, tudo bem. Se for uma baleia que passa no pré-sal brasileiro, agora que ela foi leiloada, ele não vai achar ruim. Mas é que o valor dela diminui porque ela teve contato com óleo e tal, então... Mas é isso, gente. Boa noite. Fiquem aí na programação, que vai ter o Deluca entrevista agora com o Dalbor. Ladislau Dalbor, economista, e depois tem o Dia em 20 Minutos com Aquiles Lins. Obrigada, Alex e Paulo. Boa noite a todo mundo. Valeu pela audiência. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Meu nome é Brian Mir, eu sou um norte-americano que mora há 23 anos no Brasil, geógrafo e jornalista. Com tanto dinheiro financiando mídia corporativa hoje em dia, é mais importante do que nunca que os cidadãos brasileiros e do mundo apoiem a mídia independente, veículos de mídia como 24/7.